Quando os criminosos mais inteligentes se juntam para planejar suas próximas ações ilícitas, os resultados são catastróficos. Milhões de notas, diamantes e barras de ouro já foram roubados por esses ladrões. Porém, apesar da esperteza, no momento desses furtos monumentais, quase todos eles foram encontrados e incriminados posteriormente. Homens armados disfarçados de policiais chegaram em duas falsas viaturas da polícia e roubaram 720 quilos de ouro no dia 25 de julho de 2019, avaliados em 120 bilhões de reais, sem disparar um único tiro no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O assalto aconteceu em pleno dia no armazém de exportação do terminal de carga do aeroporto, quando o ouro estava sendo transportado por uma empresa de segurança. Os ladrões precisaram apenas de 2 minutos e meio, segundo as imagens gravadas pelas câmeras de segurança. Em nono lugar, em novembro de 1983, com a ajuda do segurança Anthony Black, 6 homens invadiram os cofres do aeroporto em Londres, esperando encontrar 5 milhões de dólares. Quando viram que havia muito mais diamantes, joias e ouro, eles se sentiram mais sortudos ainda. Entretanto, apesar de grande parte do dinheiro nunca ter sido recuperada, o líder do grupo foi sentenciado a 25 anos de prisão. Em oitavo lugar, vem o roubo ao Banco Central. Esse é um dos roubos mais famosos do Brasil, totalizando mais de 160 milhões de reais, e se tornou um filme recentemente. Ele ocorreu em 2005 em Fortaleza por meio de um túnel sofisticado, com iluminação e até ar-condicionado, que chegava ao subsolo do Banco Central. Uma casa foi alugada pelos ladrões a poucos metros do local, facilitando assim o planejamento. Em fevereiro de 2006, o gerente do Key Securities, Colin Dixon, foi preso por um policial enquanto dirigia para casa. Simultaneamente, sua esposa e filhos também foram presos por outros policiais. Todos eles foram levados para o local de trabalho de Dixon. Lá ele teve que cooperar com os assaltantes para liberar mais de 85 milhões de dólares em ouro, sob pretexto de ter a sua esposa e filhos mortos se não fizesse. Mais de 30 pessoas já foram presas por ter algum envolvimento com o crime, porém somente 20 milhões de dólares foram recuperados desde então. Em 1986, o italiano Valerio Vici se mudou da Itália para a Inglaterra, já que no país de origem foi caçado por mais de 50 tipos de roubos diferentes. No ano seguinte, ele e um comparsa entraram num centro de depósitos e requisitaram dos cofres para uso pessoal. Depois de chegar ao cofre, ele rendeu o gerente e os guardas e abriu as portas para os outros membros de sua gangue. Juntos, eles saquearam os cofres do local em mais de 90 milhões de dólares. Os cúmplices do crime foram presos, porém Valério fugiu para a América Latina. Depois de algum tempo, ele voltou para a Inglaterra para recuperar sua Ferrari. Apesar de ter sido condenado a 22 anos de prisão, o ladrão italiano foi morto em um tiroteio. Em dezembro de 2008, 4 homens armados, 3 deles vestidos como mulheres, entraram em uma das joalherias Hermès em Paris, pouco antes de o estabelecimento fechar. Eles renderam todos os funcionários, limparam todas as vitrines e fizeram os próprios trabalhadores do local saquear as áreas de armazenamento. No total, 25 pessoas foram presas com algum tipo de envolvimento com o crime. No início de 2005, 4 homens roubaram um caminhão e uniformes que pertenciam à empresa de aviação holandesa KLM. 2 semanas depois, eles usaram esses artifícios para adentrar em um aeroporto e carregar a maior quantidade de diamantes que já foi roubada na história, totalizando mais de 118 milhões de dólares. Os ladrões simplesmente renderam os verdadeiros funcionários da empresa, pegaram as malas com diamantes do avião que aterrissou e dirigiram com toda a mercadoria o mais longe possível. Os policiais prenderam vários suspeitos, muitos dos quais sabiam que grandes cargas de diamantes chegariam àquele aeroporto. Entretanto, o caso nunca foi completamente solucionado.
Em março de 1990, 2 homens vestidos de policiais convenceram outros 2 inexperientes guardas do Museu de Boston a entrar no local para que eles pudessem acalmar um tipo de perturbação que estava ocorrendo. Quando entraram no lugar, os 2 ladrões conseguiram algemar os seguranças e passaram mais de 1 hora selecionando 12 peças de arte para levar. Entre as pinturas roubadas estavam 3 pinturas que equivaliam a 300 milhões de dólares. O caso não foi solucionado até hoje e o governo americano paga 5 milhões de dólares por quem tiver pista dos ladrões ou do paradeiro dos quadros. E você sabe de alguma coisa? Então, vamos arriscar aí os 5 milhões de dólares que o governo americano está pagando. Em segundo lugar, vem um roubo de títulos de financiamento em Londres, equivalente a 400 milhões de dólares. Isso aconteceu em maio de 1990. Um correspondente de corretores chamado John foi esfaqueado numa rua tranquila de Londres e teve sua maleta roubada. O que ele levava na pasta era mais de 400 milhões de dólares em títulos de financiamento, que podiam ser apresentados em qualquer banco para que o dinheiro fosse instantaneamente sacado. Felizmente, todos os títulos foram recuperados, com exceção de 2 deles. O criminoso foi preso e sentenciado a uma prisão de 6 anos e meio. O maior roubo a um banco na história mundial é provavelmente um dos mais simples. Pouco antes de os americanos bombardearem Bagdá em 2003, um filho de Saddam Hussein se dirigiu ao Banco Central do Iraque com um documento assinado pelo próprio Saddam, em que ele exigia retirar o dinheiro do banco, aproximadamente 1 bilhão de dólares. Como o pedido de saque foi do próprio Saddam, não houve como os funcionários do banco não aceitar a requisição, que aos olhos dele foi algo normal. Foram mais de 900 milhões em notas de dólares e 100 milhões em outras notas, transportado por 3 caminhões. Suspeita-se que todo o dinheiro equivalia na época a 1/4 da riqueza total do país. Felizmente, 650 milhões de dólares foram recuperados posteriormente, porém o restante do dinheiro, equivalente a 350 milhões de dólares, jamais foi encontrado.